O que é, e quando surgiu a ideologia? A palavra ideologia foi usada pela primeira vez por Antoine de Stude de Tracy, de 1754 a 1836, filósofo francês, em seu livro Fundamentos da Ideologia, de 1801 a 1815, publicado em 4 volumes quando estava exilado em Bruxelas. O termo a ideologia originalmente se referia à sua pesquisa no início do século XIX para entender como as ideias se desenvolvem e quais fatores contribuem para esse processo. Ele via a ideologia como uma ciência de ideias, aqui entendida amplamente para se referir a estados da consciência, percepções de si mesmo e do ambiente. Os conceitos seriam fenômenos naturais emergentes da interação do ser vivo com a natureza. Em seu estudo sobre a formação de ideias, ele identificou percepção, memória, vontade e a razão como elementos determinantes nesse processo. Seu pensamento influenciou o positivismo de Auguste Comte. Karl Marx, um dos 3 principais autores da sociologia clássica, junto a Émile Durkheim e Max Weber, desenvolveu uma definição peculiar de ideologia em seu livro A Ideologia Alemã, lançado em 1846. Segundo ele, as ideologias surgem por meio de relações sociais, econômicas e políticas no contexto de ideias opostas, convenções sociais e contrastes sociais manifestados na distribuição desigual de recursos, direitos e acesso a bens e serviços. Portanto, as ideologias podem buscar normalizar, justificar, racionalizar ou até mesmo ocultar as tensões sociais, fazendo com que os conflitos pareçam naturais para que sejam aceitos. Em contraposição a de Stude, o imperador Napoleão Bonaparte viu sua ideologia como um meio de resistência ao seu governo. Em um discurso perante o Conselho de Estado em 1812, ele deu ao termo ideologia o significado de ilusão, referindo-se aos opositores ao seu governo de metafísicos, cujas ideias não tinham conexão com a realidade histórica. Napoleão foi um estadista e líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa e liderou várias campanhas militares de sucesso durante as guerras revolucionárias francesas. Marx criticou a concepção de Stude, assim como Napoleão. Marx argumenta que as ideologias encorajaram uma subversão entre a realidade e o pensamento, submetendo um ao outro, ou invertendo a relação, de modo que os fatos se adequassem às ideias, e não as ideias aos fatos. Em geral, a ideologia, no sentido mais amplo, refere-se ao que seria ou é o ideal. Esta frase tem muitos significados diferentes, mas em seu uso mais comum, é pensado como um ideal que contém uma coleção de ideias, noções, doutrinas ou visões de mundo de uma única pessoa ou de um grupo específico que são direcionados para as suas atividades sociais e políticas. Muitos autores usam a frase criticamente, acreditando que as ideologias podem ser usadas como ferramentas de controle que operam através da persuasão ao invés da força física, alienando a consciência humana.